Graça e paz, meu amado irmão, seja muito bem-vindo à nossa última aula dessa jornada que tivemos juntos de 12 semanas. Estou muito feliz porque você chegou até aqui, estou muito feliz porque você perseverou até o fim. Tenho certeza que Deus agiu em você, trabalhou seu coração e tem tratado você e conduzido você ao crescimento. Minha oração é que você continue firme nessa jornada de viver para a glória de Deus, de buscar um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Continue firme nessa vontade de cumprir o plano de Deus para a sua vida nesse tempo que nós estamos vivendo. Quero abrir um parênteses aqui para falar de duas coisas importantes. A primeira delas é que ao fim dessa aula de hoje, vai ser disponibilizado um link para você fazer uma avaliação do nosso curso, uma avaliação do ID, dessas 12 semanas que passamos juntos, do material, das aulas, do que Deus falou com você, do que você quiser falar, criticar, ajudar a gente. A intenção é aprimorar o ID, a intenção é melhorar essas aulas, melhorar o Instituto, para que ele cumpra a sua finalidade, cumpra a sua missão, que é capacitar os servos do Senhor para servir o Senhor nos ministérios. E a segunda coisa é que também no final dessa aula nós vamos disponibilizar um outro link, que é para um próximo módulo que vai haver também online, no mesmo molde desse, aos domingos, às 18 horas, e liberado de graça para todo mundo, mas aí você precisa fazer a inscrição como fez para esse. A inscrição é através do link, o módulo é sobre relacionamento, ele vai falar sobre diversas áreas do nosso relacionamento, como eles podem e devem servir ao Senhor e glorificar o Senhor. Então, fica aqui nosso pedido para você fazer a avaliação e para você fazer a matrícula para o próximo curso. Ele começa na primeira semana de agosto. A gente vai ter um recesso pequeno de 2 semanas e começamos com esse novo módulo. Ele também fica à vontade para você indicar, compartilhar, para que outras pessoas possam fazer esse módulo junto conosco. Bom, voltando à lição de hoje. Hoje nós vamos ter 3 lições e a primeira delas é: o Senhor sempre providencia a saída. Temos aprendido até aqui que o Senhor espera que a gente viva pela fé, que a gente confie nele. Mas Ele não só espera isso da gente. Ele forneceu todos os meios para que a gente viva pela fé. A gente aprendeu na lição passada que a primeira promessa para aqueles que vivem na fé é a garantia de proteção. A gente viu que estamos seguros no Senhor. Vimos que Ele está sempre conosco, que o que nós precisamos de fazer é manter os nossos olhos no Senhor e não nas dificuldades, não nos problemas. Agora nós vamos descobrir mais uma promessa para aqueles que confiam no Senhor e escolhem viver para a glória dele. É a certeza de que o mar vai se abrir. Presta atenção aí no verso 21 desse capítulo 14. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar um forte vento oriental toda aquela noite e fez do mar terra seca e as águas foram divididas. Quando a gente não vê mais saída, é o tempo que o Senhor vai abrir o caminho. Essa é a promessa que a gente tem. A gente não precisa de ver a saída para ter certeza que o obstáculo que está impedindo a gente de prosseguir vai ser removido, porque Deus quer que a gente avance. Estamos aprendendo que quando não encontramos mais saída, é porque o tempo desse obstáculo ser removido está chegando, está bem próximo. O que normalmente nós enxergaríamos como algo desesperador, por essa compreensão, por essa nova ótica, a gente pode enxergar como algo esperançoso. Os israelitas estavam ali há vários dias acampados em frente ao Mar Vermelho. Quando o faraó e seu exército chegaram, o povo se apavorou. O pavor, o medo tomou conta do coração daquelas pessoas. A tensão daquele momento deixou eles totalmente desnorteados e eles até chegaram a perder a esperança. Não havia para onde ir, eles estavam num beco sem saída. Eles não tinham condições de vencer faraó com seu exército. Naquele momento, a única certeza que eles chegaram a ter é que era o fim, tinha chegado o fim deles. Entretanto, foi o momento, foi o tempo de Deus providenciar o escape para ele. Então nós vimos que quando realmente Israel já podia sentir o cheiro de morte, Deus agiu. Se posicionou entre Faraó e Israel e toda a situação começou a mudar. O que para nós parece ser o fim, para o Senhor é o momento dele agir. Quando a gente perde o controle, não significa que chegou o nosso fim, mas que é tempo do Senhor agir. O que está em questão aqui não é se há uma saída. Deus está no controle das coisas. A saída existe. O que está em questão aqui é quando Deus vai providenciar a saída. Deus é poderoso. Ele está presente conosco e tem o controle total da situação. E sempre providencia a saída para o seu povo. Essas coisas que a gente tem que guardar no nosso coração.
O quanto eu consigo crer nisso, crer nessa verdade, é que vai determinar o quanto eu vou crescer, o quanto eu vou vivenciar experiências extraordinárias com o Senhor. Deus vai abrir o mar, isso não tem dúvida. O inimigo vai ser derrotado, isso não tem dúvida. Mas quando isso vai acontecer? No tempo de Deus. Não é no meu tempo, não é na minha vontade, não é antes ou depois, é no tempo certo. Tudo vai acontecer no tempo de Deus, no tempo certo. O que está sempre em jogo é a esperança que eu tenho no Senhor, a confiança que eu tenho nele ou não. Quero lembrar com você um texto muito importante de 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, que resume tudo isso que eu estou tentando falar aqui. A palavra de Deus diz assim: não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus. Vou repetir, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída, para que possais suportar. É isso que eu tenho que guardar no meu coração. Estar num beco sem saída significa o quê? Significa que Deus vai providenciar o escape, que Ele me colocou naquela situação para aperfeiçoar a minha vida, ser glorificado nessa situação, e tudo que eu preciso de fazer é confiar no Senhor, esperar o tempo dele. Então, vem uma outra lição para a gente aqui nesse texto. Não se desgaste tentando agir enquanto Deus não providenciar a saída. Enquanto o mar não se abrir, não se desgaste. Todo o nosso esforço em encontrar uma saída só resulta em desgaste. É puro desperdício de tempo, de energia, de vida tentar encontrar um escape se nós estamos num beco sem saída. Sabe o que significa estar num beco sem saída? Significa estar num beco sem saída, não tem saída, meu irmão. Não é tempo de a gente se debater, não é tempo de a gente gastar energia, não é tempo de a gente tentar encontrar o recurso, não é tempo de a gente prover a solução para os nossos problemas. Se Deus nos conduziu a um beco sem saída, é porque Ele quer que nós confiemos nele. Ele quer trabalhar o nosso coração para que a gente possa descansar no Senhor. E é importante essa palavra aqui, descansar. Não se desgaste. Aguarde o tempo que for necessário. O segredo é saber controlar essa ansiedade, manter viva a esperança. Controlamos nossa ansiedade no Senhor, orando a Ele, levando nosso coração a Ele, confiando nele. Esteja atento ao movimento de Deus. Esteja atento, aguardando a providência do Senhor. Sem gastar energia à toa. Sem se desesperar, porque quando o mar se abrir, aí sim nós vamos precisar de energia. Quando o escape for providenciado por Deus, aí sim nós vamos precisar de energia, porque vamos precisar seguir em frente. O tempo de espera pela retirada do obstáculo não é um tempo para se perder a motivação, mas muito pelo contrário. É para se realimentar da esperança de conquistar a promessa de Deus, os sonhos do Senhor para a sua vida. Durante essa espera, a gente precisa de concentrar toda a nossa energia em realimentar o sonho que Deus nos deu. Dessa terra prometida, aquilo que Ele prometeu para a gente, de conquistar esse mundo para Cristo, porque o mar vai se abrir no tempo de Deus. E nesse momento a gente precisa estar animado, fortalecido, fortificado, cheio de esperança, cheio de sonhos para seguir em frente. Essa é a última lição que a gente precisa de aprender nesse texto aqui. Quando Deus tira os obstáculos, significa que é tempo da gente seguir em frente. Qual seria a razão pela qual Deus vai tirar aquilo que estava impedindo a gente de seguir em frente? Qual seria a razão pela qual o obstáculo é retirado? Deus tira o obstáculo, Deus dá o escape para a gente seguir em frente. É sempre importante manter a nossa mente focada no alvo. Eles saíram do Egito para chegar a Canaã, deixaram para trás a escravidão para conquistar a terra prometida. O mar foi aberto para que eles seguissem em direção à conquista de Canaã. Como é que é importante a gente entender isso, meu amado irmão? Precisamos o quanto antes entender que a condução do Espírito na nossa vida sempre tem o propósito de nos levar à conquista das promessas de Deus, dos sonhos de Deus para a nossa vida. Sempre nos levar à conquista desse mundo para Cristo. Essa é a promessa que o Senhor nos deu. Deixamos para trás uma vida de escravidão do pecado. Estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo nesse mundo à conquista dele para o Senhor. Estar num beco sem saída significa que é um tempo de preparação para essa conquista. Precisamos aprender algo durante esse tempo para não perecermos no deserto como aquele povo acabou perecendo. Algumas pessoas acreditam que quando o escape é providenciado significa que o descanso chegou. Acabou o problema, o descanso chegou. Agora é descansar e se deleitar no Senhor. Gastam sua energia toda tentando encontrar uma saída quando estavam num beco sem saída, antes de Deus providenciar o recurso, antes de Deus dar a solução. E aí quando chega a hora então de seguir em frente, não tem força, estão desgastados, estão acabados, não conseguem pensar em outras coisas a não ser descansar no Senhor. Mas não é tempo de descansar. Quando o obstáculo é retirado,
é tempo de seguir em frente. Não podemos ter um entendimento equivocado sobre o propósito de um obstáculo ser retirado da nossa vida. Deus sempre vai retirar o obstáculo. Deus, quando nos conduz a um beco sem saída, é para a gente ser aperfeiçoado por Ele. É um tempo de tratamento de Deus na nossa vida, é um tempo de aperfeiçoamento da nossa fé. Para quê? Para quando Ele abrir o mar, a gente seguir em frente. Não tenha dúvida do que fazer. Quando o Senhor providenciar a saída do beco, siga em frente, meu amado. Não recue, não procure descansar, mas avance em direção à promessa do Senhor. Porque é tempo de avançar, é tempo de conquistar a terra. A segunda lição de hoje é: o Senhor prepara o caminho. Já aprendemos que temos a garantia de proteção e também de livramento no Senhor quando resolvemos viver para a glória dEle. O Senhor, no momento certo, vai se posicionar entre nós e os inimigos para garantir nossa segurança. Depois Ele vai abrir o mar para que sigamos em frente. Mas ainda há algo que podemos ter certeza que vai acontecer antes de finalmente iniciarmos a caminhada a uma conquista da promessa. Ele vai preparar o caminho para que a gente atravesse o mar a pé seco. Vamos voltar nesse verso 21 e ler também o verso 22 agora. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. A primeira coisa que a gente pode perceber nesse texto aqui é que o Senhor vai sempre à frente. O vento soprou toda aquela noite preparando o caminho. O mar foi aberto por um vento oriental forte que soprou a noite inteira antes deles poderem iniciar a travessia. Esse vento oriental representava ali o Espírito Santo. Ele que abriu o mar, mas não só abriu, ele preparou tudo para que eles pudessem passar ali a pé seco. Quando o Senhor abre caminho, nós podemos entender com toda certeza, compreender isso com toda certeza, com toda a segurança, que Ele não está só abrindo o mar, mas também que Ele está preparando todas as coisas para a gente seguir em segurança. Em uma leitura despretensiosa desse texto, temos a impressão de que o Senhor separou as águas e o povo passou. Mas não foi isso que aconteceu. Durante toda uma noite, um vento forte não só dividiu aquele mar, mas também transformou aquilo que estava alagado e intransponível em terra seca. A preparação do caminho também está garantida àqueles que vivem para a glória de Deus. O Espírito do Senhor sempre vai à frente, cuidando para que a travessia seja segura para aqueles que Ele está conduzindo. Mas não é fácil crer nisso, né? Não é fácil acreditar nessa verdade. A experiência de ver o mar se abrir é extraordinária, mas ao mesmo tempo apavorante. Ver as águas se separando para formar um caminho a ser trilhado, ter uma enorme parede de água de um lado e do outro é magnífico, é claro. Mas saber que esse é o caminho a ser trilhado é igualmente apavorante. Esse é o momento crucial de fé. É tudo ou nada. A caminhada pela fé é sempre pela fé, não é por vista. Para atravessar o mar, a gente precisa crer que o Senhor está na frente. Sempre será um desafio seguir em frente. Sempre será um desafio crer que o Senhor está conosco, conduzindo todas as coisas. Por isso a fé precisa ser mantida renovada enquanto a gente está ali naquele beco, sem saída, esperando, naquele tempo de espera. Por isso a gente precisa de realimentar essa fé, essa confiança no Senhor. Porque quando o mar se abre, é preciso acreditar que o caminho é seguro. O Espírito Santo é esse vento que estava mantendo o mar aberto. Por isso não precisamos temer, mas seguirmos em frente toda vez que o mar se abrir, toda vez que o obstáculo for retirado. Então, a segunda coisa que a gente aprende aqui é que não é hora de a gente questionar, mas de crer. Não nos cabe questionar nada, não nos cabe duvidar do Senhor, não é momento de dúvida, é tempo de crer. Mais do que nunca é hora de colocar nossa fé em prática, é tempo de seguir em frente pela fé. Não tem nada contra pessoas que gostam de questionar, fazer perguntas, mas quando o mar se abre, não é hora de fazer pergunta, é hora de pôr o pé no caminho. Algumas pessoas acreditam que ser crente se resume a um conhecimento teórico de Deus. Vai lendo ali a sua Bíblia, estudando a palavra de Deus, mas sem colocar isso em prática, sem Deus o colocar à prova. Isso é uma coisa mais absurda que existe. Apesar da fé ser racional, porque há um convencimento, há um entendimento dado pelo Espírito Santo, não existe fé teórica, só existe fé prática. Tudo que a gente aprende na palavra de Deus, nós somos desafiados a colocar em prática. Tudo que conseguimos compreender sobre Deus é para ser vivido, não é para ser discutido ou racionalizado. Qual é a probabilidade de o mar ser aberto por um vento forte e se manter assim a noite toda? Qual é a probabilidade
de mais de 2 milhões de pessoas fazerem uma travessia por um mar de cerca de 10 quilômetros, chegarem vivas do outro lado. Zero, nenhuma. Mas agora não é a hora de questionar, é a hora de crer, é a hora de colocar o pé no caminho e seguir em frente. O Espírito Santo está conduzindo o povo que saiu da escravidão do deserto em direção à conquista da sua promessa. E quando ele manda atravessar o mar, significa que é hora de partir para dentro dele, sem conjecturas, sem arrazoadas. Só conseguimos seguir em frente crendo. Ninguém atravessa o mar sem fé. Não há escolha aqui. Ou morremos ou atravessamos o mar. Ou perecemos nos nossos caminhos, ou seguimos o caminho do Senhor. Ou somos derrotados, ou vencemos confiando no Senhor. Quando o mar se abre, meu irmão, não perca tempo com reflexões, com análises, com contas. É hora de seguir em frente. Conta-se uma história de um alpinista que escalava um monte sozinho. Por algum motivo, o pino de segurança dele soltou, ele veio se desprendendo do despenhadeiro abaixo, quando de repente um pino segurou ele. Ele ficou pendurado naquela corda, mas estava noite já. E o tempo também estava muito fechado naquela montanha, ele não conseguia enxergar nada. Ele gritou por socorro, mas não tinha ninguém por perto, ninguém ouviu, não tinha uma voz. Então ele resolveu clamar ao Senhor. Ele clamou a Deus. Repetidas vezes ele escutou uma voz dizendo para ele assim: corta a corda, corta a corda, corta a corda. O medo impediu aquele alpinista de cortar a corda. Pela manhã, aquele alpinista foi encontrado morto, congelado, a pouco mais de 1 metro do chão. Faltou fé para cortar a corda, para se lançar no desconhecido. Para atravessar é preciso fé, meu irmão. Para atravessar o mar, quando ele se abrir, é preciso a gente confiar no Senhor. É preciso crer. Não é pelos nossos cálculos, pela nossa racionalidade, não é pela certeza daquilo que vemos. É pela certeza de quem é o Senhor, de que estamos seguros nele, de que ele providencia o escape e que ele é fiel para prover tudo que a gente precisa para atravessar o mar em segurança. O Senhor é contigo, creia nisso. A última lição é: o Senhor nos garante a vitória. Nada é mais certo do que a vitória para aqueles que estão em Cristo. Porém, mais uma vez, creia nessa verdade, muda tudo, meu amado irmão. A maioria daquelas pessoas que atravessaram aquele mar vermelho não acreditava no Senhor, não confiava nele de verdade, não acreditava na vitória sobre os egípcios. Podemos afirmar isso porque a gente conheceu a história deles, porque a gente viu o fim deles. Eles atravessaram aquele mar, mas não conquistaram a terra prometida. Seus filhos é que conquistaram sob o comando de Josué, mas eles pereceram no deserto. O que impediu eles de conquistarem a promessa que Deus tinha dado a eles? Não foi o Senhor, foi a falta de fé deles. Eles temeram os inimigos, mesmo tendo presenciado tantos milagres. Eles desanimaram na hora de invadir Canaã. Na hora de tomar posse da terra prometida, eles não creram na promessa de Deus. Mesmo tendo vivenciado experiências com o Senhor e tendo tido a oportunidade de crescer na fé e ter a sua fé aprimorada com o Senhor, e uma delas foi essa travessia do Mar Vermelho, eles escolheram desconfiar no Senhor, escolheram não crer no Senhor, e por isso pereceram naquele deserto. Voltando a esse texto, agora vamos ler do verso 23 em diante. E a palavra de Deus diz: e os egípcios os seguiram e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã o Senhor, na coluna de fogo e na nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram ao encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia, da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão do Senhor mostrar
aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés seu servo. Israel não desembainhou uma espada sequer, não moveu um músculo nessa vitória, simplesmente atravessou o mar em segurança e depois contemplou Faraó e seu exército serem engolidos pelo mesmo mar que permitiu que eles passassem a seco. Sorte isso, conhecimento do tempo. O que salvou Israel e destruiu os egípcios foi a mesma coisa, a mão de Deus. A lição que a gente aprende aqui é que quando a gente segue em frente, os inimigos vêm atrás da gente. Verso 23 diz isso, quando eles entraram no mar, Israel entrou no mar, os egípcios entraram atrás. Então a gente precisa entender que quando o mar se abre, o obstáculo é removido, a gente segue em frente, mas não acabou ainda. Tomar a decisão de seguir em frente, atravessar o mar, não é o fim da batalha, pois os nossos inimigos vão vir atrás de nós, seguros de que também vão passar pelo mar, seguros de que vão nos alcançar e nos derrotar. Eles não sabem que, na verdade, estão numa armadilha. Deixa eu entrar, deixa eles virem atrás. Eles vão conhecer a mão do Senhor, vão conhecer o poder. Os egípcios entraram no mar porque estavam no plano do Senhor de destruir os egípcios ali no mar. Os inimigos nossos vão nos perseguir, entrar atrás de nós, porque está nos planos do Senhor destruí-los. Eles não sabem disso, a arrogância deles os cega. Eles têm olhos, mas não veem. Sempre me perguntei por que algumas pessoas não conseguem enxergar os sinais, porque elas não se arrependem. Elas estão cegas por sua arrogância. Entenda uma coisa importante aqui, meu irmão. Não se preocupe com os inimigos que estão vindo atrás de você. Mantenha-se concentrado na travessia. Há muito chão pela frente. Continue firme. Eles tinham um mar inteiro para atravessar. Continue firme no Senhor. Certo de que eles não vão chegar. Certo de que eles não vão se aproximar. Não vão alcançar você. Não vão tocar na sua vida. Certo de que no meio do caminho eles vão perecer. Porque o Senhor está contigo. Mantenha sua fé firme. Mantenha sua passada constante. Não pare, não desanime, não perca a esperança. Não olhe para trás. Continue crendo que você está salvo porque o Senhor está contigo. Continue crendo que a vitória está garantida. Em breve seus olhos vão ver os inimigos estragados pelo mar. Outra coisa que aprendemos aqui nesse texto é que a vitória vem pela manhã. Diz o texto que na vigília da manhã, nos primeiros raios do dia, eles anunciaram a vitória do Senhor. Finalmente o tempo é chegado. Finalmente o Kairós de Deus encontra o Cronos do homem. O inimigo começa a se embaraçar no meio do mar. Isso nos faz lembrar aquele cântico de Davi. O choro pode durar uma noite. Pela manhã, porém, vem o cântico de alegria. Durante toda aquela noite, eles foram perseguidos, mas ao nascer do dia, o Senhor pôs um fim àquela perseguição. Lembre-se disso. A noite está passando. Cada minuto de perseguição só indica que a nossa vitória está mais próxima, que amanhã está mais próxima. O importante é entender que nada vai impedir o amanhecer de um novo dia. E o dia da nossa vitória. Não se deixe enganar pela longevidade da noite. O novo dia está próximo, ele está se aproximando. Primeiro o Senhor dificultou a caminhada dos inimigos para que o povo de Israel abrisse a distância necessária e chegasse ao outro lado são e salvo. No mesmo caminho que Israel atravessou a pé seco, os egípcios atolaram. O caminho foi preparado por aquele vento que soprou a noite toda, na medida exata para que Israel passasse e Faraó e seu exército atolasse. Da mesma forma que nós podemos ter a certeza que podemos atravessar o mar em segurança, podemos estar certos de que o inimigo será derrotado ao nos perseguir. É para isso que ele nos segue, para ser derrotado. Eles vão entrar atrás de nós, mas não chegarão do outro lado. A outra coisa que a gente pode aprender nesse texto é que quem luta por nós é o Senhor. Percebeu quem preparou o caminho? Foi o Senhor. Percebeu quem garantiu a passagem do seu povo em segurança? Foi o Senhor. Percebeu quem dificultou a travessia dos inimigos? Foi o Senhor. Percebeu quem atolou os egípcios no meio do mar? Foi o Senhor. Percebeu quem afogou esses egípcios no meio do mar? Foi o Senhor, meu amado. Todo o trabalho foi do Senhor. Tudo sempre está no controle completo de Deus. Essa é a lição que a gente precisa aprender aqui. A nossa vitória está garantida porque tudo está no controle total do Senhor. Faraó pensou que o povo de Deus estava encurralado, que a sua vitória estava certa. Faraó confiava no seu poder, na sua arrogância, não permitiu ver que quem estava no controle de tudo era o Senhor, que ele estava entrando numa cilada, numa armadilha. Deus foi glorificado na vida de Faraó, derrotando todo o seu exército naquele mar. O que a gente pode fazer se é o Senhor quem nos leva, quem nos conduz a um beco sem saída? O que nós podemos fazer se é o Senhor que atrai o inimigo nos usando como isca? O
que nós podemos fazer se é o Senhor quem estabelece o limite de cada tempo, providencia a saída, prepara o caminho, garante a nossa travessia em segurança, dificulta a caminhada do inimigo e o destrói em meio do mar. Tudo o que a gente pode fazer é confiar nesse Deus extraordinário, poderoso, todo-poderoso, que garante a nossa vitória. Creia nisso. Creia que o tempo todo a tua vida está segura nas mãos do Senhor. Confie na fidelidade de Deus. Vivenciamos cada momento dessa travessia no Mar Vermelho, como se a gente tivesse vivido ali. Tudo que vimos só tem uma lição a ser aprendida aqui. Devemos viver pela fé. Estamos nesse mundo numa caminhada de fé. E a nossa vitória está garantida em Cristo, nosso Senhor. Tudo que o Senhor tem para nós é bom, é agradável, é perfeito. Sendo assim, toda a nossa vida precisa estar nas mãos do Senhor, confiando plenamente nele. Todas as provações que passamos são proveitosas para o nosso crescimento, para que Deus nos use. As experiências que o Senhor nos permite viver servem unicamente para nos moldar e nos conduzir ao crescimento, porque Deus quer nos usar nesse mundo para cumprir a sua vontade, para cumprir a sua obra através das nossas vidas. Minha oração é que o Senhor o faça crescer na fé e o use poderosamente em sua obra. Minha oração é que você seja um instrumento de grande bênção do Senhor na vida das pessoas que o Senhor colocar em sua vida. Deus te abençoe, meu amado irmão. Foi muito bom caminhar contigo até aqui. Foi muito bom passar esses dias crescendo, ouvindo Deus e sendo tratado por Ele. Minha oração continua sendo essa. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor o faça crescer. Que o Senhor o conduza em tudo para a glória dEle. Em nome de Jesus. Amém.